TV 24 horas. O caso de um paciente de Campos teve um desfecho surpreendente. Eu estou falando do militar e fonoaudiólogo Wellington Braço de Souza, de 46 anos de idade. Ele acredita que recebeu um milagre. Wellington foi diagnosticado com um câncer em um de seus olhos. Em 2022, ele passou por um momento que ele reputa como um milagre e que intrigou os médicos que estavam cuidando do seu caso. Wellington, abril de 2022, você está com a TV Campos 24 Horas e o site Campos 24 Horas revelando o que aconteceu com você naquele abril de 2022. Você estava fora de Campos. Então, na realidade, né, a descoberta, os primeiros sintomas, né, assim, que na realidade eu não tive sintomas, mas as primeiras notificações aconteceu, no caso, em março, né? Foi quando eu tive o primeiro contato com o médico, a partir de uma lesão que apareceu na minha vista e que desencadeou, né, essa série de pesquisa para identificar o que de fato seria. Então, na primeira consulta, né, para chegar a esse diagnóstico foi no dia 17 de março. E a partir daí eu fui sendo encaminhado para outros médicos especialistas até chegar a esse diagnóstico aí de tumor. Wellington, como eu disse, é um militar, ele é campista, membro da 2ª Igreja Batista de Campos. Isso. Fonoaudiólogo. Sou fonoaudiólogo. É militar da ativa. Da ativa. É fonoaudiólogo também da ativa. Sim. Ele descobriu que quando estava trabalhando, uma colega de trabalho revelou para ele que em um dos seus olhos havia uma mancha. A partir daí, ele tirou uma foto com o seu celular, foi até um oftalmologista de Campos que achou aquele caso muito estranho. Mas é ele que vai contar para a gente como tudo aconteceu, do primeiro diagnóstico até o dia em que ele, dormindo, aconteceu um fato que para ele foi uma cirurgia sobrenatural. Eu vou deixar que ele narre para a gente desse dia, Wellington, que uma colega de trabalho diz que visualizou uma mancha em um de seus olhos e te alertou. Como é que foi esse dia? Então, eu estava, né, lá no meu serviço, quando a colega chegou, foi logo pela manhã, e o engraçado é que hoje a gente, né, revendo a história, a gente fala assim, que ela nem me deu bom dia. A primeira coisa que soltou os olhos dela foi essa lesão na minha vista. Ela olhou para mim e falou assim, B. Souza, que é o meu nome lá, né? O que é isso no seu olho? Aí eu também estranhei porque não sentia nada, não me incomodava em nada. Então, mas ela chegou e, não, mas tem uma mancha branca no seu olho. Aí eu peguei o celular e filmei assim para eu poder ver o que realmente tinha no meu olho e fotografei, tinha uma lesão branca, né? Assim, mas como não me trazia transtorno algum, não estava me irritando minha vista em nada. Naquele primeiro momento ali eu falei assim, não sei o que é, não me incomoda em nada. Só que logo em seguida, chega um outro colega que também trabalha na sessão. Ele logo, quando ele chegar, ele já fez aquela cara de espanto, né, que ele olhou e fez assim, o que é isso no seu olho? Aí eu, pronto. Aí foi aonde eu comecei a ficar intrigado com aquilo, porque não estava me incomodando, mas incomodava as pessoas que eu me olhava, né, as pessoas que estavam olhando naquele momento ali, estava ficando incomodado com o que estava vendo no meu olho. Aí isso me levou, eu liguei para um centro de oftalmologia aqui em Campos, marquei uma consulta de emergência e chegando lá, o médico avaliou. No primeiro momento, né, ele interpretou como se fosse um ipterígio, me receitou um colírio, né, para tirar a vermelhidão ali, aquele coisa. Mas aí numa investigação mais a fundo, ele indo mais a fundo, até em razão de eu ter
ter tido uma outra lesão na outra vista, ele identificou que a morfologia nessa vista não estava adequada para um ipterígio, e dado também ao histórico do crescimento rápido, né? Porque foi naquela semana, foi coisa muito, muito rápida. Aí então ele me encaminhou para um segundo médico. Só que essa segunda consulta eu só consegui ir no dia 6 de abril desse ano, 2022. E quando nessa consulta, o médico identificou como um carcinoma, né? E que teria que fazer uma cirurgia. E me orientou a buscar tratamento até fora de Como é campo. que você recebeu esse diagnóstico? Olha, nesse dia 6 de abril, aí eu estava acompanhado da minha esposa. Então, assim, e quando você recebe um diagnóstico de tumor, de câncer, a ficha não cai naquele primeiro momento, né? Você imagina que, assim, acabou, né? É o que a gente imagina, acabou. Mas eu saí dali naquele dia, a primeira coisa que eu fiz foi entregar para Deus, foi orar. E eu falei para o Senhor que Ele fizesse o que fosse melhor ali. Se essa enfermidade, por exemplo, fosse uma enfermidade que fosse me levar à morte, me levar a óbito, que Ele preparasse a minha vida, preparasse meu coração, preparasse a minha família para esse momento, mas que se fosse para a glória de Deus, que Ele se manifestasse na minha vida. Essa foi a minha primeira oração. Né? Eu saí do consultório, fui olhar para a coisa e foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. E de lá para cá a gente começou a buscando então especialistas que pudessem né, resolver os nossos problemas, que até então eu não sabia como que seria. Ele falou que seria uma cirurgia e a outra possibilidade seria o tratamento quimioterápico, que seria com a quimioterapia, mas que tudo isso ia depender, né, de análise, de como seria feito fechar esse diagnóstico, ou com quem, aonde eu conseguiria esse especialista que pudesse fazer isso. Aí eu fui aí conversando com outros médicos, né, que trabalham com a gente e tal, a gente conseguiu uma consulta em Niterói, no hospital, inclusive no hospital da corporação. E chegando lá, as médicas que avaliaram, elas chegaram a uma conclusão de que não conseguiriam fazer também essa cirurgia. Seria uma cirurgia muito complicada de se fazer, muito delicada. E naquele momento ali, elas também não encontraram uma possibilidade de cirurgia. Aí foi onde elas me encaminharam, isso já era lá para dia 19 de abril. Né? Me encaminharam para uma outra médica, um outro hospital, também da corporação, que agora é lá o Hospital Central. E chegando lá, a médica fez o diagnóstico, fez os exames. Né, aí você já tinha saído de Campos com o encaminhamento do médico de Campos para uma consulta no Rio de Janeiro. Porque o médico de Campos disse que ele não tinha condição de realizar aquela cirurgia, tamanha a complexidade. Isso aí. Ele naquele momento ali, ele falou que ele não tinha condição de fazer. Ele foi bem sincero nisso aí também. Eu louvo a Deus, porque todos os médicos que eu passei, eles foram muito sinceros e muito humildes, né, em reconhecer, olha, a sua cirurgia eu não consigo fazer. Foi isso que ele falou para mim. Você chega ao Rio de Janeiro. A médica, aí eu tinha esperança, porque quando ela viu o encaminhamento, lá eles falaram que poderia fazer, que lá eles fariam essa cirurgia. Já no segundo médico? Isso, já na segunda lá. Aí elas olharam e uma delas falou, não, eu não consigo fazer. Então, assim, no Rio já em Niterói. Em Niterói. Uma Uma oftalmologista. Que é também cirurgiã. Ela falou que ela não conseguiria fazer também. Aí, nessa discussão... Tamanha complexidade. Isso. Aí, nessa discussão entre elas ali, elas me encaminharam para uma outra pessoa, uma outra médica. Aí eu já fui no dia seguinte, que já era o dia 20. Aí eu fui. Chegando lá, ela analisou todo o cenário, já fez os exames que tinham que ser feitos, localizou o tumor, fotografou, catalogou, né? E quando ela falou assim, não, o seu caso é cirúrgico. Aí a gente vai fazer a cirurgia. Eu já fiquei um pouco aliviado, né? Porque até então tudo que eu não estava encontrando era cirurgia, alguém para fazer a cirurgia. Aí ela falou, como ela falou que seria cirúrgico, eu, pronto, agora já tem alguém que vai fazer. Só que quando ela começou preenchendo os papéis, né, para poder fazer o processo cirúrgico, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um exame.
e a partir desse exame a gente vai definir a sua conduta. Então, tudo bem. A médica, então, que aceitou fazer a cirurgia, Uhum. ela, antes da cirurgia, Ela porém, pediu queria um um exame exame de imagem, de imagem. nos seus olhos, onde o carcinoma havia sido diagnosticado. Isso aí. É que até então a gente não tinha um exame de imagem, né? Tudo que a gente tinha era exames clínicos. Aí ela foi pedir o exame de imagem, eu consegui marcar o exame de imagem para a semana seguinte e fui fazer. Antes de você chegar ao dia em que você realizou o exame de imagem nos seus Uhum. olhos, qual foi o prognóstico dessa médica que aceitou fazer a cirurgia, aceitou fazer a sua cirurgia? Ela falou alguma coisa em relação ao pós-cirúrgico em função da complexidade? Não, ela nem chegou a chegar nessa parte. Ela falou assim, não, o seu caso é cirúrgico, assim como todos os outros médicos já haviam dito que era cirúrgico. Só que, entretanto, a dificuldade era justamente em como fazer essa cirurgia e conseguir fazer sem trazer danos. Então a gente, nesse dia que ela falou, não, seu caso é cirúrgico. Só que como ela, logo em seguida, ela pediu primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame e a partir desse exame talvez a gente consiga fazer quimioterapia. Então assim, no mesmo tempo que ela cogitou a possibilidade de fazer a cirurgia, em ato contínuo ela já optou também para um possível exame Então, de você tinha quimioterapia. essas duas alternativas. Essas duas cirurgia alternativas. ou Ou quimioterapia ou ambos, né? Então, e você foi encaminhado para fazer Uma tomografia. no olho onde havia sido diagnosticado o carcinoma. Isso. Você estava em Niterói e foi ao Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, que aí já era tarde, pernoitei, né, no caso, né, nesse caso aí, quando ela encaminhou para esse exame aí, do Rio, já estava no Rio de Janeiro, aí eu retornei para Campos, porque aí já era dia 20, eu tinha que voltar no dia 26 de abril para poder fazer esse exame. Aí já no dia 26 de abril eu retornei para o Rio de Janeiro e para fazer o exame. Ia pernoitar do dia 26 para o dia 27 para mostrar o resultado do exame. Então, assim, por volta de 3h30... Você foi, realizou o exame de imagem, uma tomografia nos Isso. olhos, apanhou o resultado levou para o hotel onde você estava hospedado. Isso aí. Ao sair, saí da clínica, onde eu fiz o exame de imagem, retornei para o hotel para no dia seguinte, que aí já seria dia 27, ir mostrar o exame de imagem da médica. Aí foi aí que aconteceu o sobrenatural, né? Porque apesar de desde lá de abril, quando a gente já cogitou essa hipótese de ser um tumor, e o médico já levantou essa ideia, a gente já vem buscando. Aí a gente começa, minha esposa, os meus colegas de serviço, a gente começou fazendo uma campanha de oração. Aí um pede oração daqui, o outro pede oração dali, a gente ora, a gente em si só. Desde o momento em que você foi ao médico de Campos até esse dia a gente vem orando. Da tomografia no Rio de Janeiro, a sua rotina foi de participação em grupo? Isso, eu sempre participei, inclusive assim, o grupo lá do serviço mesmo onde eu trabalho, da Policlínica, tem um grupo lá de oração bastante ativo. Todas as quarta-feiras tem um grupo de oração. Então ali, todas as quarta-feiras, a partir desse primeiro diagnóstico, eles vêm orando, os colegas vêm orando, a igreja em si vem orando, e as comunidades, né, de oração vêm intercedendo, que hoje a gente pede, a gente solicita oração às comunidades de oração. Os colegas. Tem sido um momento de muita aflição. Sim, porque eu tenho um filho de 5 anos, né? E tudo que eu pensava era isso, cara, o que vai ser da minha vida? Como que vai ser? A gente pensa, e todo mundo hoje, assim, que recebe hoje a gente sabe que as tecnologias, a medicina está bastante avançada com relação ao tratamento do tumor, o tratamento do câncer, mas a gente sabe que é um tratamento bastante doloroso, nem sempre tem o sucesso, né? E muitos casos evoluem para óbito. Então tudo que eu pensava era na minha família, principalmente no meu filho pequeno. Eu falei assim, poxa, e tudo isso vinha assim, como que seria? Será que eu conseguiria passar por esse processo? Conseguir, né, estar hoje aqui? Então tudo isso veio, né, vai abatendo a gente, porque por mais que você tenha esperança no tratamento médico, né, mas ao mesmo tempo você pensa na gravidade da doença. E sabe que é uma doença que evolui, e até a gente briga, porque a doença, o câncer é uma situação que enquanto você não descobre ele, você vai vivendo uma vida tranquila.
E parece que quando você descobre que tem, parece que ele evolui de uma forma mais acelerada. O seu psicológico influenciando lá diretamente da doença. Yasmin, antes de você entrar efetivamente na noite que você reputa como sobrenatural, que aconteceu naquela noite, que você vai falar daqui a pouco, tudo que aconteceu numa noite em que você se sentiu de alguma forma tocado, você não sabe o que aconteceu. Antes, porém, Yasmin Lima, da TV 24 Horas, Yasmin, pode ficar à vontade para questionar. Bom, nós estamos aqui, né, com o laudo médico, né? O laudo diz que o paciente foi submetido ao exame de tomografia de coerência óptica, segmento anterior, e apresenta em olho esquerdo, sobre a lesão nasal, em conjuntiva, mostrou aumento da espessura epitelial, sugerindo neoplasia escamosa da superfície epitelial. Muito bem. Você chegou a ler esse laudo antes de mostrar a médica? Cheguei. Chegou a mostrar. Quem te acompanhava naquele dia? O meu filho, na época com 19 anos, meu filho mais velho. E quem me acompanhou, da família que estava próximo, né? Até porque, como eu disse, eu tenho um filho menor, minha esposa também trabalha, tem uma filha, e eu precisava ir ao Rio. Aí o meu filho que me acompanhou nesse processo todo, mas ao mesmo tempo eu não sabia, né, o quanto que isso impactava nele. Doíam de alguma forma? Sentia algum tipo de dor? Não. Esse é o grande problema. Não sentia nada, não me incomodava em nada. O que me levou a buscar o tratamento, e aí que eu vejo como uma ação mesmo divina, foi justamente esse fator de as pessoas verem e se incomodarem com isso, porque a mim não me incomodava em nada. Bem, mas nós estamos chegando ao dia do fato principal disso aí. O dia em que o caso do Wellington teve um desfecho surpreendente, chegando a intrigar a médica especialista que iria operá-lo. E aí o Wellington foi ao hospital, fez a tomografia e voltou para o hotel onde você dormiu, para no dia seguinte ter levado esse resultado para a médica que queria te operar. Isso. Como é que foi essa noite? Então, quando eu saí, né, lá da clínica onde eu fiz a tomografia, ali eu tinha certeza, falei assim, agora é assim, o que vai acontecer? Porque então, quando a gente conversa com as pessoas que não têm muito conhecimento do que está se passando, pode ser assim, não, o médico pode estar errado, né? Mas agora não, agora eu tinha ali um laudo de imagem, algo que tinha uma coisa física, porque tudo que eu tinha era diagnóstico clínico, né? Tudo que os médicos fizeram, foram análise clínica e tal. E eu já tinha ali um exame, né? Algo físico que pudesse comprovar a lesão que a gente tinha aqui. Eu saí dali, retornei para o hotel e lá, né, fiquei pensando, meu filho logo adormeceu. E eu tinha essa preocupação com ele, porque eu não sabia o quanto isso podia estar impactando, porque um adolescente, né, ali ainda, saber qual era a gravidade de tudo que a gente estava vivendo ali. E eu fiquei ali na cama ali, pensando, conversando com Deus a respeito de como seria a minha vida, e a partir daquele laudo ali, qual seria o comportamento dos médicos com relação a fazer a quimioterapia ou fazer a cirurgia, que até então era tudo que a gente estava tendo mais dificuldade, que era chegar a um consenso se conseguiria fazer a cirurgia ou não. E em determinado momento eu despertei, já era madrugada, com um toque, né? Foi quando eu senti que alguém me tocou por aqui pelo ombro, me chamando para entrar na cirurgia. E então foi quando eu olhei, mas não via ninguém, eu só via uma luz, um clarão, e uma voz que falou assim: Wellington, vamos, você vai operar agora. Aí eu revirei e falei, não, o meu caso não é cirurgia, o meu caso é quimioterapia. Não, você vai operar agora. E foi só isso que aconteceu. Eu caí num sono que acordei no outro dia, não me lembrava de nada. Não me lembrava do que tinha acontecido naquela noite. Eu só fui lembrar do que aconteceu naquela noite quando eu já estava no consultório médico. Por quê? Porque naquele dia, mais de uma ação do espírito ali, o mover do
do espírito, a preparação do milagre que Deus fez na minha vida, a médica, ela não conseguia achar no celular dela as fotos que ela tinha feito uma semana antes. Mas aí você sai do hotel, Uhum. depois dessa madrugada, Sim. E vou para o hospital. e vai para consulta médica, Pra consulta. levando o resultado do exame que você havia feito No dia anterior. No dia anterior. Uhum. Antes de você nos falar em relação à reação da médica Uhum. e a avaliação que ela fez, você disse que naquela noite você adormeceu, Uhum. Adormeci, conversando com Deus. conversando com Deus, perguntando, fazendo, né? A gente questionando algumas coisas assim. E despertei nesse momento. Na realidade, assim, eu não sei nem se eu despertei. Eu sei que foi só isso que me chamou a atenção. É o que eu lembro daquela noite, o toque, que parecia, foi muito real, e a voz. Aí eu olhei para um lado e falei, não, o meu é quimioterapia, porque eu estava já com aquela fixação na cabeça que não seria cirúrgico, dada a complexidade da cirurgia. E eu falei, não, o meu é quimioterapia. Não. Você lembra, depois de você ter sentido um toque no ombro, o que aconteceu depois? Nada. Foi parece que foi uma anestesia geral. Eu só acordei no outro dia, 9h30 da manhã, para ir lá para o consultório. E aí, depois de passar por isso, você segue com o resultado do exame de imagem que você havia feito no dia anterior para levar para a médica que iria te operar. Bem, aí o Wellington chega ao consultório da médica depois dessa madrugada. Isso, aí eu cheguei ao consultório, mostrei o resultado para ela, peguei o envelope, entreguei a ela. Aí ela abriu, né, o coisa, olhou, ela realmente confirma, né, a lesão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto desse laudo aqui e vou encaminhar para a médica lá em Niterói. Isso, a gente estava no Estácio, ela encaminhou para a médica em Niterói para poder as duas, né, definir ali qual seria a conduta, se seria realmente a químio ou se elas iam optarem, elas iam tentar fazer a cirurgia. Só que ela também queria, além do laudo, ela queria enviar umas fotos que ela havia feito na semana seguinte. E ela, vasculhando o celular dela... Isso, na semana anterior. Ela, vasculhando o celular, ela não localizou as fotos que ela havia feito. Aí ela falou assim, eu fiz as fotos suas. Eu fiz. Foi no dia 20 de abril. Aí ela foi lá por data e ela não localizou. Aí ela não pode. Aí ela falou assim, você se importa se eu fizer uma nova foto? Eu, não sem problema algum. Aí sentamos lá no microscópio, né, onde ela iria fazer a abertura, a dilatação, para poder fazer as fotos. E outra coisa interessante, que quando ela pôs o celular na bancada assim, a foto abriu, um desenho aconteceu assim. Aí ela fez assim ainda, olhando, vamos tirar uma melhor. Aí, as fotos que ela havia tirado na semana anterior. Isso, ao abriu exame uma. de imagem. Abriu uma foto para ela, mas mesmo assim ela falou assim, vamos tirar uma melhor. Então assim, ela precisava olhar meu olho de novo. Embora ela não precisasse mais olhar, porque ela já tinha um laudo, ela já tinha um exame clínico que ela fez anteriormente, ela só precisava agora era olhar o laudo e definir a conduta. Mas mesmo assim o Espírito Santo tocou dela olhar o meu olho. Aí foi quando ela sentou, a gente sentou, ela começou olhando o olho, aí ela virou para mim e falou assim, foi esse o olho? Eu, sim. Ela olhou de novo, olhou. Ela, você tem certeza? Eu tenho certeza. Ela, não pode. Aí quando ela falou não pode, eu lembrei do que tinha acontecido naquela madrugada. Aí eu falei assim... Foi nesse momento que você lembrou? Foi nesse momento que eu lembrei. Aí eu falei assim, pode sim. Aí ela pegou, foi lá, pegou o fármaco, né, jogou no meu olho, aí começou a arder. Ela foi, olhou de novo, ela olhou, revirou para lá. Ela, não pode, tem uma coisa errada aqui. Eu, não. Tem um milagre. Aí ela, não pode. Eu, ficou intrigada. Pode. Isso, eu pode sim. Mas até então eu também fiquei todo atrapalhado, porque eu não esperava aquilo, não lembrava. Se eu tivesse lembrado do sonho durante o dia, antes da consulta, de repente eu teria, mas eu também fiquei perturbado com aquilo ali naquele momento. Ela também, sem saber o que estava acontecendo, porque ela tinha acabado de ler um laudo, ela tinha visto as imagens que ela tinha feito anteriormente, ela estava ali de posse de um laudo, e agora naquele momento ela olha o meu olho e não vê a lesão ali. Aí foi onde ela falou assim, alguém mexeu no seu olho? Aí eu, não.
Ela, você tem certeza? Eu, ó, a única pessoa que pode ter mexido no meu olho foi Deus. Aí ela, não pode, eu pode sim. Aí ela pegou, foi lá, olhou de novo, ela assim, olha, o que você fez na vida? O que você fez? Ela já falou assim, menino, o que você fez? Eu só orei. Entreguei para Deus, entreguei para Deus, só orei. Aí ela, não pode. E ficou naquele pode, não pode, pode, não pode. Aí eu falei com ela que sim, que era possível. Aí ela falou assim, olha... O que mais chamou a atenção da médica? Que ela estava vendo um exame que havia de imagem que havia sido feito no dia anterior. Menos de 24 horas. De repente ela olha onde estava o problema, não encontra mais o tumor que ali estava. O que mais a intrigou além disso tudo, lógico? Olha, é difícil, né? É porque ela chegou, olhou, ela falou assim, o que você fez? Aí eu orei. Ela orou para quem? Eu, para Deus. Não tinha mais para quem puxar, a não ser Deus. Aí ela falou assim, cara, seu tumor sumiu. Eu não sei como te dizer isso, eu também não posso te dar alta, porque até ontem tinha um tumor aí, hoje o tumor já não está aqui. E eu vou te esperar, eu vou pedir para você voltar daqui a 15 dias. E foi o que ela fez. Ela falou assim, ó, tu volta daqui a 15 dias e nesses 15 dias pra gente fazer uma reavaliação aí. Aí eu retornei a Campos e 15 dias depois eu retornei lá. Só que aí assim, foram 15 dias de prova, né? De tentar, de desacreditar tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que havia acontecido ali. Mas a gente se manteve firme em oração, confirmando, e os colegas lá em oração, Deus vai confirmar a sua vitória, Deus vai confirmar a sua vitória. Aí nesse período eu já tinha ido lá na frente da igreja, já tinha começado o pessoal da igreja, que Deus tinha realizado uma cura e tal. A igreja também já tinha se alegrado com isso. E agora eu tinha que viver aqueles 15 dias ali de tribulação mesmo, de tentar o inimigo desacreditar a gente. Não pode, não pode, não pode. E foi de fato. 15 dias se passaram, eu retornei à médica e quando eu adentrei ao consultório, ela falou assim, você é o homem do milagre. Aí eu sou, graças a Deus. Aí ela foi ainda falou assim, vamos ver. Vamos lá. Aí foi quando eu sentei lá de novo no microscópio, fez todos os exames novamente e ela foi e virou para mim e falou assim, eu não sei quem, mas realmente tem alguém que está cuidando de você, o seu tumor realmente sumiu. E de lá para cá, e ela pedia. Como é que ficou o seu coração naquele muito momento, mais aliviado. Do diagnóstico final? Muito mais aliviado, muito mais aliviado. Eu tinha certeza já que tinha acontecido ali um milagre realmente, mas quando ela fechou ali, aquele dia ali, a gente ficou mais aliviado. Aí foi onde eu tive, né, a oportunidade de contar para ela, de compartilhar para ela o que tinha acontecido naquela noite. Sua fé te curou? Curou. A fé curou, a nossa fé, né? A fé dos meus irmãos, das pessoas que estavam nessa empreitada conosco ali. Aí Deus honrou. E a gente tá para testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas. Então ali naquele momento eu contei para ela o que tinha acontecido e ela falou assim, nossa, aconteceu dessa forma. Eu sim, aconteceu dessa forma. Ela, olha, é possível. Os milagres. Aí, de lá para cá, ela pediu para eu retornar primeiro, mais umas 2 vezes. A médica ficou intrigada. Atônita, sem saber o que realmente tinha acontecido. E depois admitiu? Isso. Por quê? É também uma médica que também professa a fé cristã? Não sei, não sei qual seria a religião dela. Mas no primeiro momento ela ficou muito perturbada, né, com o que tinha percebido, mas a gente entende porque ela tinha um diagnóstico de câncer, ela tinha uma projeção para poder fazer algo, né, um tratamento, e de repente ela desmonta todo aquele planejamento dela ali, e como que ela tem um paciente que está com uma lesão, que está com um histórico, e como é que ela finaliza aquilo ali agora? Então para ela também seria, para a medicina, né, seria algo que difícil para ela transcrever aquilo ali também. Da sua primeira consulta em Campos até o último momento depois daquela madrugada em que o sobrenatural de Deus, como você diz, se manifestou na sua vida, como é que foi o seu dia a dia com os seus grupos da igreja, da segunda igreja, com os seus colegas de trabalho, onde você tem o seu grupo de oração?
a noite em que você diz que se abriu e buscou um contato com o ser superior, com Deus, como é que foi esse período? Esse período foi um período assim de a gente tentar se manter forte, né? Que é um diagnóstico que a gente, por mais que a gente tenha fé, né? Que a gente busca, que a gente ora, não tem jeito, sempre abate muito a gente, abate. Então os colegas sempre tentavam ali ver, sempre apoiando, dando palavra de ânimo, palavra de fé, não, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer o milagre, e a gente sempre acreditando que nessas possibilidades. E diante de todo o cenário, a gente estava mesmo assim, já apelando mesmo para o milagre, né? Porque diante de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente buscou, a gente via ali que o recurso financeiro não seria o suficiente, né, para poder chegar. E o antes e o depois? Cara, como é que é a sua rotina de vida hoje? Alterou alguma coisa para você, para sua família? Olha, eu acho que só fez aumentar a fé, né, e acreditar, assim, em termos de coisa, aumentar a nossa fé, acreditar que existe realmente um Deus que é capaz de poder atender os nossos clamores, né? E a gente passa por dificuldade, passa por problemas, porque a própria palavra de Deus fala que nesse mundo nós teríamos, né, aflições. Então, mas é para que nós também na Bíblia, nesse texto, deixou também um refrigério, né? Para que nós pudéssemos buscar, né? Após se a gente buscar, se a gente crer e superar, é isso aí. É superar as aflições. Então Deus nos capacita para isso também, nos dá essa condição. E assim, e o que Deus fez comigo é algo que eu sei, no meu íntimo lá, eu sei que a gente não é merecedor, porque a graça é um favor imerecido de Deus, né? Então nenhum de nós, seres humanos aqui, merecemos. Mas Deus, ele olha e acha graça. Mas aí você tem que buscar, né? Precisa acreditar, precisa ter fé de que Deus pode fazer algo por nossas vidas. Vou deixar para você à vontade, deixar um recado final para quem acompanhou. Que essa fé fez na sua vida, mudou o rumo da sua vida, que poderia estar com um diagnóstico de um caso tão grave. Sim, é o que eu falo para as pessoas, e o que eu tenho hoje tido a oportunidade de falar, é que confie. Eu acho que a palavra final, ela vem sempre de Deus. Seja qual for o seu diagnóstico hoje. Creia que existe um Deus no céu que é capaz de rever, que é capaz de olhar para você, de ter misericórdia da gente, entendeu? Ter misericórdia, apesar de Deus, quando ele olha para a gente, ele nos vê de forma diferente. Deus, ele olha para nós e ele vê o seu Filho, Jesus Cristo. E é por isso que ele tem compaixão da gente. Então, assim, a gente precisa acreditar que Deus, ele não tirou a sua mão sobre nós, né? Mas aí, para isso, a gente precisa exercitar a nossa fé, que a própria palavra de Deus diz que se nós buscarmos e buscarmos com fé, a gente vai encontrar a nossa vitória no final disso aí. E hoje eu agradeço a Deus, eu agradeço meus irmãos lá da igreja, os irmãos lá de meus colegas de serviço, a todos, né, que de uma forma direta e indiretamente buscaram, intercederam a meu favor ali, pessoas que eu nem conheço, né, eu nem conhecia, mas que receberam um pedido de oração, intercederam ali e Deus ouviu as orações. TV 24 horas.